Bom, queridas, relacionamento com o próximo. Precisamos, e eu penso que todas nós queremos ter relacionamentos saudáveis, certo? Relacionamentos com vida, relacionamentos equilibrados. Todas querem isso para a sua vida? Todas nós queremos. Mas nós sabemos que não é assim que muitas vezes, a maioria das vezes, funciona, né? Nós vemos como que é, às vezes, desafiador ter relacionamentos saudáveis. A começar por nós mesmas, o fato de conseguirmos ter um bom relacionamento com as outras pessoas, até nós mesmos, muitas vezes, somos chatas, somos descontroladas, vamos ser sinceras, né? Às vezes a gente perde, chuta o balde, a gente fica chateada, a gente não quer ver ninguém. E nós temos um grande vilão para a questão dos relacionamentos com o próximo, não é? Que é o egoísmo, o orgulho, a teimosia, né? Nós não queremos ceder. Parece muitas vezes uma disputa, onde nós queremos fazer aquela briga de braço, né? Até mesmo entre duas amigas. Às vezes, aparentemente, está tudo bem, mas elas estão ali, muitas vezes em disputa. É disputa, às vezes, no trabalho, é disputa dentro de casa, disputa de quem é o melhor, de quem é o maior, disputa de quem fica com a última palavra. E nós percebemos como é difícil nós conseguirmos realmente nos dar bem nos relacionamentos. Porque a gente sempre, muitas vezes a gente fica achando, não é comigo, não sou eu, é sempre o outro. Mas todo relacionamento, para ser saudável, eu vou ter que chamar para mim. Entender que a responsabilidade é minha. Porque as outras pessoas, cada um tem que chamar a responsabilidade para si. Então, o meu papel é chamar a responsabilidade para ter um bom relacionamento para mim. Não é? Mas eu sei que não é fácil, né? Porque vira e mexe, é uma raiva, é uma insatisfação, é uma discórdia. Nós discordamos de muitas coisas nos nossos relacionamentos, dentro de casa, no trabalho, na escola, com as amigas, com o pai, com a mãe, com o cônjuge, né? Então, muitas vezes os da casa, então, são os mais atingidos nos relacionamentos em geral. Muitas vezes, nós vamos segurando as coisas na rua, né? Segurando, dando uma de bonzinho, de equilibrado. Nós conseguimos, muitas vezes, realmente, mas quando chega em casa, a gente, né? A gente não consegue, muitas vezes, segurar essa questão. Não é à toa que, às vezes, a gente escuta falar assim, poxa, fulano na igreja, mãos levantadas, a paz do Senhor, irmãozinho, e é beijinho e abraço, mas quando chega em casa, eu sei como ele é. Já ouviu falar isso? Não é? Nossa, quando ele chega em casa, meu Deus, quanta diferença. Ao ponto de teve saiu nas redes sociais aí, uma criança falando que queria ir ficar na igreja com o pai. Porque falou, pai, eu quero o pai que fica na igreja. Eu não quero o pai que vem para casa. Porque o pai que vem para casa é outro. Entendeu? É impressionante. Então, nós temos que chamar a atenção para nós mesmos e ver e entender que não é fácil para ninguém ter bons relacionamentos. Não é fácil. Quando dentro de um lar, né, todos são crentes equilibrados, não é? E ali aquela coisa, está todo mundo no mesmo foco, de buscar em Deus ajuda, fica um pouquinho mais fácil. Mesmo assim, né, em tudo sempre é dificuldade nessa área aí. Então, o que fazer em meio a esse cenário? Quem poderá nos defender, né? Nessa questão de, eu não sou Chapolin não, mas quem vai poder nos defender, gente? Quem vai nos ajudar nessa questão de ter relacionamentos saudáveis, relacionamentos realmente saudáveis, não é? Existe, aqui eu botei assim, para muitos, já se tornou um círculo vicioso os relacionamentos destrutivos. Eu não sei como é que que vai acontecer com você quando chegar na sua casa. Né? Como as pessoas vão se relacionar com você e como você se relaciona com as pessoas da sua casa.
Como você se relaciona no seu trabalho? Será que as pessoas do seu trabalho, né, veem em você alguma diferença? Né? Será que eles falam assim, caramba, tem algo nela que não é dela. Só pode vir de Deus. Ela é diferente, ela é melhor, ela tem, enfim, tem uma graça, né? Mas quando a gente olha para todo esse cenário, a gente precisa parar para pensar que, vamos ser muito sinceras, que por mais que nos esforçamos, a gente não consegue sozinha, eu cheguei a essa conclusão, não consigo sozinha ter bons relacionamentos. Relacionamentos saudáveis, relacionamentos realmente conforme eu posso até, com a minha força, me esforçar, ser educada, boazinha, mas existe uma proposta, que é uma proposta bíblica, que está acima de apenas ser uma menina boazinha, educada, que isso é importante, claro, né? Respeitosa, mas às vezes no final, no coração, está querendo esganar. Né? Tem pessoas que são assim, né? Elas dizem, ai, você é ótima, poxa, caramba, meu Deus. Ai, que raiva. Né? Às vezes, as pessoas estão assim, né? Elas mordem e assopram, e também na frente é uma coisa, por trás é outra. Isso tem a ver com a nossa... E não sei se você se assusta, porque isso é para nós pensarmos o quanto nós somos uma pessoa ruim, né? A Bíblia diz, em mim não habita bem algum. Então, por mais que nós nos esforcemos, não habita. E quando a gente vai para Lucas, eu vou estar falando sobre relacionamento, mas eu queria que um texto que tem tudo a ver com relacionamento com o próximo, o Lucas 10, eu vou estar lendo rapidamente, porque eu não vou trabalhar muito o texto nos detalhes, mas eu vou falar algumas coisas do texto. Lucas 10, 25. Depois que eu ler o texto, a gente vai fazer uma oração para a gente continuar. Diz assim, Lucas 10, 25, até o versículo 37, diz, e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te pareceu ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui a nossa vida. Tu nos conhece. E existe um motivo de nós estarmos nesse lugar. Nós adoramos o Teu nome. E agora, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz.
através da tua palavra. Queremos ser orientadas. Queremos ter nossa mente realmente direcionada pela tua palavra. Queremos sair daqui entendendo sobre relacionamento com o próximo, de como precisamos proceder, de como precisamos agir, Deus. Porque, Deus, entendemos que sem ti não podemos fazer nada. Precisamos da tua ajuda. Por isso, fala conosco. Toda distração seja tirada neste momento. Queremos estar atentos à tua voz e à tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Quem é o meu próximo? Pergunta a pessoa do seu lado. Quem é o seu próximo? Não é? Queridas, o nosso próximo é qualquer pessoa que cruza nosso caminho. Eu tive uma experiência muito interessante ontem. Eu falei, meu Deus, eu já estava com essa palavra ruminando no meu coração. E eu estava no centro de Caxias, fui comprar algumas coisas. E aí apareceu perto de mim uma jovem, tinha uns 30 e poucos anos, mas assim com uma roupa maltrapilha, sabe? O rostinho todo sujo, o corpinho sujo. E ela virou para mim, me chamou e falou assim: eu preciso de ajuda. Fica calma que eu não vou te roubar, nada. Já vem falando assim agora, né? Mas eu preciso tomar um banho. Estou fedendo. Eu estou menstruada. Aí eu virei para ela, falei assim: como eu posso te ajudar? Eu percebi que é o que ela queria, mas eu precisava ouvir dela, né? Ela falou: eu não quero dinheiro, eu queria que você fosse na loja comigo para me comprar um shortinho, para me poder, né, tomar um banho, ter uma roupa limpa para vestir. E aí eu fui com ela comprou, nós compramos o short para ela, e eu falei do amor de Deus para ela, falei de Jesus, porque muito mais, né? Deus foi me usando ali para ela, e ela ficou me ouvindo, mas assim, eu fiquei pensando, meu Deus, naquele momento, aquela jovem foi o meu próximo. É alguém que cruzou o meu caminho, não é? Eu poderia ter deixado ela para lá, mas eu pude, naquele momento ali, ajudá-la, mas falar do amor de Deus, olhando nos olhos dela, sabe? E eu creio que a palavra não volta vazia, que a semente ficou, né? Então, o próximo aqui da história, dessa parábola, a gente vê aqui que era um desconhecido, um desconhecido viajante. Como a gente vê aqui no versículo 29, que fala assim: ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Ok. Versículo 30 diz: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se e deixando-o semi-morto. Queridas, eu não sei aqui, quem já foi assaltado? Eu já fui, gente. É uma sensação horrível, né? Ser assaltado. Mas, com certeza, o pior do que... Nem sei se é o pior, mas vamos dizer assim, a outra parte mais difícil de uma questão de assalto, que muitas vezes a gente não é assaltada frequentemente, graças a Deus, espero que a gente nunca mais seja, né, para quem já foi, mas muitas vezes nós não temos um encontro com um ladrão, mas às vezes a gente tem um encontro com um salteador, alguém que vem para nos aborrecer com a maneira de falar. Às vezes é um marido, né, que fala de uma maneira violenta, às vezes é um pai, é uma mãe, é um irmão, que fala algo que nos fere, que nos machuca. Naquele momento, ele está ali nos machucando, nos roubando muitas vezes a nossa paz, roubando uma alegria, roubando uma esperança. Muitas pessoas, né, tem essa questão assim que é muito normal a gente estar vivendo o tempo inteiro, e às vezes tem alguém que fala algo que parece que veio, sabe, não sei de onde, mas para nos entristecer, nos aborrecer. Pessoas que disparam setas, palavras abusivas contra nós. E muitas vezes, ou ainda fazem, né, isso,
às vezes até frequentemente. Muitas vezes a gente lida com essas coisas dentro de casa. E nós também, o cuidado, porque nós também não estamos livres de nós jogarmos palavras abusivas para os outros, para as pessoas que moram conosco, para uma irmã da igreja. É uma palavra mal colocada, é uma atitude inconveniente. Então, nós vemos aqui que aquele ladrão estava ali e ele foi para roubar aquela pessoa e ele deixou ela caída, ferida, quase morta. Né? Em nome de Jesus, querida, duas coisas que a gente tem que atentar. Primeiro é que para nós mesmas não ser essa salteadora, esse ladrão, que vamos jogar a palavra na vida das pessoas para que vai arrasar. Nós temos que ter esse cuidado. Porque às vezes a gente pensa assim, não, mas eu não estou bem. Não é porque a gente não está bem que a gente vai sair pisando nas pessoas. Não é? Quando a gente não estiver bem, nós precisamos ir para o lugar certo, que é a presença do Senhor, para receber dele graça, para poder a gente caminhar. Então, a gente vê aqui três pessoas, né, que cruzaram o caminho daquele viajante, depois que ele estava ali caído. Nós vemos um sacerdote, um levita e um bom samaritano. Eu não vou me prender muito ao texto, né, vou passar por ele rápido. O sacerdote, ele estava vindo do culto. Você entende? Ele estava vindo do culto. E ele passou ali, ele estava vindo, porque ele estava vindo de Jerusalém, estava vindo do culto a Deus. Você imagina quanto qualquer um de nós podemos, depois de cultuar a Deus, ainda ignorar o próximo. Né? O quanto nós podemos, depois de cultuar a Deus, de repente não ter uma sensibilidade e não perceber que alguém do nosso lado está caído. Muitas vezes eu chego na igreja e aí eu vejo que tem alguém, aí o Espírito Santo às vezes me dá uma direção, fala assim, vai, volta. Já aconteceu de eu passar no corredor, entrar, e aí o Senhor vai lá, volta, porque fulano vai olhar, olha no olho daquela pessoa, e aquela pessoa se desabar. E nós temos que ter uma sensibilidade, mas muitas vezes nós não temos. Então, às vezes, nós somos como sacerdote. O sacerdote, o caído estava ali, ele passou distante do caído, ele não quis nem chegar perto, porque ele não estava afim de cuidar. Ele não estava afim de cuidar daquela pessoa que estava ali caída. Cá para nós, muitas vezes, nós não estamos afim de cuidar de ninguém. E muitas vezes nós queremos apenas ser cuidada. Mas até quando nós só vamos ser cuidadas e nunca cuidar? Né? Até quando nós vamos ter que estar sempre só para nós e nunca para ninguém? O Senhor, no momento que nos chamou, Ele tinha um propósito. E nós vamos falar sobre ele já já. Então, aquele sacerdote passou de largo. O levita, que também veio de cultuar ao Senhor, ele fez o mesmo, passou de largo. E ali nós vimos um bom samaritano, né? O destino dele, ele não estava destinado, ele não estava assim predeterminado. Eu vou passar por aquele caminho e vou encontrar um ferido, uma pessoa caída e vou cuidar. Não. Ele também foi surpreso. Foi surpreendido por aquele ferido que estava caído. Mas o bom samaritano, ele passou perto, ele chegou mais perto. Queridas, nós precisamos passar mais perto das pessoas, perceber o que está acontecendo com elas, até dentro da nossa casa. Porque muitas vezes as pessoas mais próximas a nós estão distantes. Hoje nós temos celulares, muita coisa que distancia, a correria do dia a dia, não é? Mas nós precisamos atentar. Atente para o seu pai e para a sua mãe dentro de casa. Perceba, se você é solteiro, o que seu pai e sua mãe precisam. Vai ministrar na vida deles. Vai ministrar, vai orar por eles, dá um abraço de amor. Fala que ama. Sabe, a graça de Deus nos faz ir até a pessoa. Nós precisamos nos encher de Deus para ter, para dar na vida das pessoas, para derramar Deus na vida das pessoas. Né? É preciso tocar em pessoas. Quando nós estamos cheios do Espírito, tudo flui. A gente quer olhar no olho, a gente quer abraçar.
Deus, querida, não quer que você fique sempre na retaguarda, distante, escondida, dizendo assim, eu só apareço quando eu tenho que receber. Agora eu quero receber. Daí a um mês eu só quero receber. Não, Deus quer te dar para que você tenha. Por isso que nós precisamos buscar sempre, para poder nós termos para dar. O Senhor Jesus falou que aquele que cresce nele, do seu interior, e essa é a proposta, que do nosso interior iriam fluir rios de água viva. E por onde esse rio passa, ele vai transformando. Então, as pessoas que estão ao nosso redor precisam ser transformadas. E nós não podemos nos esquivar de ajudá-las. Em nome de Jesus, nós estamos muito perto uma das outras, cada vez mais perto. Esse trabalho de discipulado é para nós olharmos nos olhos, porque quando a gente é cheia do Espírito Santo, a gente quer estar muito perto. Por quê? Porque a gente tem para dar. Quando você tem para dar, você quer estar perto. Quando você não tem, quero. Mas Deus tem te dado, querida, em nome de Jesus. Então, não se esquive, não é? Então, ele passou muito perto, né? E ele entendeu o que Deus queria naquele momento. Ele estava ali para aliviar dores. Deus quer nos usar para aliviar dores, para interromper processos difíceis. Às vezes só com um abraço, um olhar, uma palavra que Deus colocar no seu coração. Você imagina todas nós cheias do Espírito Santo, não é? Para tocarmos e abençoar. E quando a gente olha no versículo 34, ele vai dizer assim: e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Eu estava pesquisando o óleo e vinho para ser aplicado numa ferida. Ele era um bálsamo poderoso, né? Que podia ali ajudar aquela pessoa ali a ser curada daquela ferida. Queridas, nós precisamos nós temos já o óleo, que é que simboliza o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. E o vinho é a alegria do Senhor, sabe? É a graça dele na sua vida. Então, nós precisamos nos colocar como essa que vai fazer a diferença na vida das outras pessoas, não é? Precisamos proceder como bom samaritano. E é muito fácil a gente ser o sacerdote, passar de largo. Mas que em nome de Jesus, querida, nós não passemos de largo, sabe? Que nós prestemos atenção na rua, quando alguém passa pedindo a sua ajuda. Sabe, coloque propósito. Eu sei que a gente não é milionária, a gente não tem, mas, sabe, falei, Senhor, levar sempre uns trocadinhos na bolsa, às vezes uns R$2, né, para você poder abençoar e falar de Jesus para aquela pessoa, não é? E na sua casa, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu marido, né, porque nós só temos mulheres aqui, e em casa, para o seu pai, para sua mãe, seu irmão. Quantas vezes os irmãos de sangue, não é, não se toleram? Em nome de Jesus, né? Que nós, lembra, a responsabilidade é nossa. O ponto de partida para nós termos bons relacionamentos vai depender de nós. Quando, queridas, e agora vamos falar de algo assim, quer ver? Nós temos 3 tipos de pessoas para nos relacionar com elas. E todas são desafios. Eu botei assim, quando o próximo é alguém mau. Sabe quando o próximo é mala? Que você fala assim, quero ficar perto, não. Não é? Quando ele é ingrato, desafiador, é aquela pessoa que não é legal, não é? Que é fofoqueiro, que é gente ruim, que você fala assim, meu Deus, se essa pessoa precisar de nós, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós somos capazes de ajudar aquela pessoa. Pelo Espírito. Por nós mesmas, não. Não é normal, não é natural. Não estamos falando aqui de um amor natural. É o amor que Deus derrama no nosso coração, que nós vamos levar para o nosso próximo. Não é o nosso, porque o nosso amor é falho, é limitado, na verdade, ele é quase nada, praticamente nada. Mas o amor de Deus, que é derramado em nossos corações pelo Espírito, transmite vida, transmite graça, até aqueles que a gente olha e fala assim, caramba, como é que eu posso aqui estar transmitindo vida? Assim, não tem lógica para essa pessoa aqui transmitindo vida para ela, falando do amor de Deus, amando essa pessoa
que quer me esmagar, essa pessoa que quer me ver pelas costas. Eu passei por essa experiência há um tempo atrás aí. Sabe, uma pessoa que fez algo gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. E eu, sabe, e no meu coração falava assim, eu não quero nem chegar perto. Eu não quero me relacionar. Deus, eu falei, Senhor, tu sabe, eu não vou, não quero, não vou. Tá, ela está lá, eu estou aqui. E aí, aconteceu uma questão onde o Espírito Santo, né? Primeiro, o burburinho, não, você vai até a pessoa, vamos lá, porque a pessoa está em tal lugar. Aí, quando o Valnei falou, vamos lá, eu falei, como assim? Vamos lá? Como assim? Não, eu não vou lá. Não, que isso? Então, eu não estava preparado, não, o meu homem natural, né? A coisa foi muito feia. E aí, eu falei, né? Quando eu acabei de falar isso, o Espírito Santo trabalhou no meu coração imediatamente, me encheu da glória dele e falou assim, eu estou te dando graça e amor, eu estou te enchendo, eu estou te renovando agora, vai lá. E eu fui durante a viagem, sendo cheia do Espírito Santo, e eu posso garantir a você, que se eu não tivesse sido cheia do Espírito, eu não teria ido. Eu não teria abraçado, eu não teria amado. O que eu quero dizer a você? Que quando a gente fala de relacionamento com o próximo, eu estou falando aqui para mulheres que têm o Espírito Santo, e não é humano, isso não é humano, não é natural. Isso é algo altamente espiritual. Sabe, a gente precisa estar cheia do Espírito, a gente precisa estar controlada pelo Espírito Santo para poder conseguir. Se nós estivermos na carne, a gente não consegue. E sabe o que é mais gostoso? É que o Espírito vai te enchendo de uma presença, de uma alegria, de uma graça. Quando você fica perto da pessoa, você quer só amar. Você só quer amar. É essas experiências que a gente tem que ter, queridas. Se você não tem o costume e experiências nesse sentido, de amar, sabe, segundo aquilo que o Espírito derrama no seu coração, comece a praticar isso. Em nome de Jesus, fala para essa pessoa do seu lado, comece a praticar. Aí você fala assim, comece a praticar, amar com o amor de Deus. Porque só assim, né, queridas? Só assim. E aí, essa questão do Senhor, a palavra de Deus fala assim, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Muitas vezes, os nossos adversários, a Bíblia diz que os nossos inimigos muitas vezes são da casa, não é? Graças a Deus que não é sempre assim, né? Mas aí, às vezes, estamos cercados. O Senhor quer nos ungir e nos fazer transbordar, para nós podermos amar, não importa quem seja, amar com o amor dele e ter para dar. Porque quando nós estamos cheias e quando nós fluímos no Espírito, quem passar por nós vai receber dessas águas. Quem passar pela nossa vida vai receber da alegria, do gozo que nós temos. O que nós não podemos é nos dar uma de ocultar, né, o crente oculto, né, de ocultar a graça de Deus. Por isso, não podemos ficar em cima do muro, precisamos ser cheios e derramar o amor de Deus na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Precisamos realmente querer isso para nós. Não podemos ficar morno. Lembra? Não é frio nem quente. O morno é esse. Sabe, ele está na igreja, ele vem, ele recebe, mas ele não flui no Espírito. Ele não é aquela pessoa que as águas, como o Senhor falou, do interior não flui rios de água viva. Ele vem, ele recebe e vai para casa. E isso é religiosidade. Isso é o que o sacerdote e o levita fizeram. Eles estavam ali, né, na igreja, mas eles não passavam vida de Deus. E Deus quer que você passe vida. Ele quer que as pessoas na sua casa vejam Deus através de você, através de mim. Que as pessoas digam, meu Deus, é uma mulher de Deus que eu estou vendo aqui na minha frente. Faz diferença. Que aí nós somos respeitadas como mulher de Deus, né? E muitas vezes o nosso próximo é alguém bem conhecido. Aquela pessoa boa, né, fácil de amar, né?
Isso. Mesmo assim, se nós não estivermos no controle do Espírito Santo, nós vamos atropelar essa pessoa. Mesmo assim, né? Muitas vezes os da casa, né? Quando nós relaxamos dentro de casa, e ao invés de andarmos dentro de casa ligadas no Espírito, nós estamos na carne, aí nós atropelamos. Essa questão a proposta de Deus para nossas vidas, queridas, nessa noite, é que nós saímos daqui para começar relacionamentos diferentes do que nós muitas vezes temos traçado. Um relacionamento de amar com o amor de Deus. Relacionamento realmente... Quando a gente vai para 2 Coríntios, capítulo 7, olha o que diz. 2 Coríntios, capítulo 7. Diz assim, versículo de 5 a 7. Não é segunda. Desculpa, é 1 Coríntios. Não, é segunda. Isso aí eu que estou no primeiro. 2 Coríntios 7, de 5 a 7. Diz assim: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, diga assim, porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com o quê, queridas? Com a chegada de Tito. Você entende o que Tito fez? Os apóstolos estavam ali atemorizados, lutas, muita perseguição, lutas, né? Como o texto diz, não é? Mas Tito, homem de Deus, chegou ali e confortou. O que isso quer dizer? Que nós somos separadas para levar conforto de Deus, para fazer a diferença. Olha, eles fizeram questão de dizer... Ele confortou como? Ele ministrou Deus na vida dos apóstolos ali naquele momento. Ele lembrou a eles palavras de vida. Queridas, sabe, não existe conforto maior do que você estar ali diante de uma mulher e você poder ministrar Deus, seja em qualquer hora. E isso não pode ter hora para fazer. Nós não podemos ser assim, agora eu estou no meu momento secular, não posso ministrar Deus. Claro que você estiver no seu trabalho. É diferente, mas em casa, na escola, na possibilidade, nós precisamos falar do amor de Deus, ministrar Deus, levar a vida de Deus, e muito mais para os nossos irmãos em Cristo. Quantas vezes você parou naquele corredor para poder prestar atenção em alguma mulher que estava entrando na igreja e que de repente estava com o olhar abatido e você pôde abraçar e você pôde amar, ou você entra direto, falando, eu quero sentar. Né? E depois você vai embora e você não conversa, não comunga, não tem comunhão com as pessoas que estão ao seu lado. Né? Em Atos 4, 23, e agora eu já estou tratando aqui do nosso relacionamento com os irmãos em Cristo. Olha o que diz Atos 4, eu estou correndo, porque só tem hoje para a gente fechar mês que vem. Atos 4, 23 a 24 diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. Ouvindo isto, unânimes, diga unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Aqui eles vão levantando uma oração. E aí no final, no versículo 31 diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ou seja, que poder no relacionamento entre irmãos em Cristo. Quando estamos juntos, o Espírito Santo vem, a glória de Deus vem, o Senhor nos renova, o Senhor nos liberta, o Senhor trabalha, como Ele está fazendo aqui nesse lugar, né? Falando, nos orientando, nos posicionando, e o Senhor, Ele vem e nos fortalece, e nós saímos daqui posicionadas. Precisamos usufruir
e nos alimentar e aceitar o poder que existe no nosso relacionamento como irmãos em Cristo, como irmãs. Por isso que eu disse no início e te digo, não fique sozinha. O calo está apertando, está chorando, está difícil. Você cometeu algum erro, algum pecado que Satanás está apontando para você, dizendo culpada, culpada, culpada. Você já pediu perdão, mas Satanás está lá, culpada. Procure uma mulher de Deus, que seja de confiança, né? E eu creio que todas são, em nome de Jesus, amém, querida? Mas procure uma mulher de Deus para desabafar, para falar do seu erro, porque a palavra de Deus fala que quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, nós somos perdoadas. Mas muitas vezes o diabo fica ali, culpada, culpada, a consciência, não é? Não sei se já aconteceu com você, mas quando nós confessamos os nossos erros a uma outra irmã em Cristo, nós somos curadas. Você entende a diferença? Nós somos perdoadas quando confessamos a Deus. Mas a palavra de Deus vai falar, confessai os vossos erros uns aos outros para serdes curados. Quando é uma coisa, né, não é todo pecado, mas às vezes é uma situação que está ali te ruminando, que já está ali te fazendo ficar, sabe, arrasada. É importante você procurar alguém e não segurar sozinha a peteca, porque todas podemos cometer erros. E estamos aqui para amar umas às outras. E para ajudar umas às outras, ouvir confissões, ministrar, sabe? Ministrar Deus com sinceridade, com transparência e com liberdade. Nós precisamos ter essa questão de entender que existe uma grande força quando nos relacionamos como irmãos em Cristo, de verdade, confiando, amando, recebendo ministração. Quem não recebe ministração morre. Não aguenta, não aguenta. E muitas vezes a gente vem à igreja uma vez na semana, mas nós precisamos de alguém para estar ali orando conosco, muitas vezes no telefone, falando uma palavra, né? Eu estou acompanhando algumas mulheres, visita. Se você precisa de visita, pode falar comigo. Nós temos aí um grupo de visita. Se você fala assim, Beth, eu preciso de ajuda, né? Eu estou empurrando a minha vida espiritual com a barriga, sabe? Tá aquela coisa assim pesada, eu não estou fluindo, eu não estou sendo renovada. Busque ajuda, eis-me aqui, pode falar, pode pedir ajuda. Nós estamos aqui para ajudar umas às outras. Se você quer se posicionar como uma ajudadora, se posicione para que elas te vejam. Sabe como que você vai fazer isso? Comece fazendo. Quando a gente faz com o Espírito Santo vai levantando, procura fulano, vai nela, porque ela tem de mim, ela tem uma palavra do meu coração para a sua vida, ela tem uma ministração para você, não é? Então, nós vamos sendo aperfeiçoadas nessa comunhão espiritual, quando nos amamos, estamos juntas para ministrar na vida umas das outras. Eu queria ler com você Efésios, capítulo 4, de 29 a 32. Efésios 4, de 29 a 32, diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente. Não é aqui, gente, falei errado. É 4, 29, desculpa, 29 a 32. Diz assim o 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes,
Sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Nós vemos aqui logo de cara, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E nós mulheres falamos muito. Nós temos que ter um cuidado, porque no meio do muito falar, a Bíblia diz que não falta transgressão. Então, tem que ter uma vigilância, né? Que da nossa boca. Mas que saia palavras que edifiquem. Palavras apenas que edifiquem. Se o que você vai falar vai edificar seu marido, vai edificar seu pai, sua mãe, as pessoas que moram com você, vai edificar seu irmão em Cristo, você fale. Senão, é melhor a gente ficar quieta, né? Bota lá, mastiga alguma coisa. Às vezes você está morrendo de vontade de falar, né? Mas que o Espírito Santo consiga nos controlar nessa hora, né? E não entristeçais, queridas, nós entristecemos o Espírito Santo quando a gente, nos nossos relacionamentos, a gente anda de qualquer maneira. Sabe, a palavra de Deus é para nos instruir de como precisamos ser saudáveis nos nossos relacionamentos. E nós precisamos nos relacionar com as pessoas segundo aquilo que a palavra de Deus diz. E não segundo nossa maneira de entender. E a palavra de Deus vai dizer que dos nossos lábios tem que sair somente o que edifica. E o que edifica é o que vem do Senhor. O que vem da parte do Senhor edifica. O que vem da minha parte, uau, complicado, né? Precisamos entender assim, porque às vezes nos achamos a dona da razão. Nós temos palavras rápidas, nós temos decisões rápidas e muitas vezes atropelamos as pessoas que moram conosco, porque nós queremos fazer do nosso jeito e a gente nem presta atenção para ver se estamos atropelando a palavra de Deus. Então, um conselho que eu te dou, procure entender mais sobre relacionamento com o seu próximo, além do que está sendo pregado aqui hoje, que eu creio que isso é uma sementinha para o nosso coração. Vai lá na internet, bota lá pregações sobre relacionamento com o próximo, pega textos bíblicos que te posicione a como se relacionar com o próximo, porque a palavra de Deus aqui, por exemplo, em Efésios, esse texto, ele vai dizer de como não podemos nos relacionar no versículo 31. Versículo 31 vai dizer assim: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Precisamos ou não do Espírito Santo? Puxa, uau, como precisamos do Espírito Santo, né? Então, eu queria, a hora já avançou, tem muita coisa para dizer, mas eu corri bastante, mas eu queria ler o último texto com você, que está em João, capítulo 15, para nós fecharmos. Nós temos dado, sobre esse subtema, nós temos falado em 2, 3 vezes, mas os meses correram e ficou uma vez só para esse relacionamento com o próximo. Mas Deus há de completar. Diz assim, um texto bem conhecido, 15:1. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, ele fala aqui, quero apenas dizer o seguinte: como diz aqui, nós precisamos ser um ramo que esteja no Senhor. Como é estar no Senhor, queridas? É buscar o Senhor todo dia. É estar conectada com Ele. Conectada com louvor, conectada a todo tempo com adoração. Isso é estar nele. Quando aí fala, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Se nós não dermos fruto, vamos ser cortadas, não é?
Mas todo que ele dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Como é que o Senhor nos limpa, queridas? Se nós estivermos nele, ele vai poder nos limpar, porque ele vai ter a nossa vida na mão dele. Mas se a nossa vida for regida por nós, se nós vivermos para nós, se nós não buscarmos, se nós não jejuarmos, se nós não orarmos, se nós não lermos a palavra, nós estaremos vivendo para nós, e aí nós não vamos dar fruto. Ele não vai poder nos limpar, ele não vai poder falar conosco, ele não vai poder nos restaurar. Hoje você está ouvindo a voz de Deus, amém? Mas Deus quer falar com você, e que você e eu, que nós ouçamos a voz dele todos os dias. Ele sempre vai ter algo para nos falar. Ele vai sempre nos instruir. Ele vai sempre nos direcionar, mas nós precisamos estar nele, buscando a sua presença. Não podemos nos distrair com as coisas daqui de baixo. Precisamos pensar nas coisas do céu, porque senão os nossos relacionamentos vão ser resultado destrutivo de uma religiosidade. Nós vamos ser como um sacerdote que passou de largo pelo samaritano e não ajudou. Nós não vamos ajudar as pessoas da nossa casa, não vamos ajudar as pessoas da nossa igreja, não vamos ajudar ninguém, nenhum próximo. O próximo é aquele que Deus coloca no seu caminho, seja ele quem for. E Deus vai nos cobrar. Como nós estamos vivendo aqui, porque você está ouvindo essa palavra hoje, eu estou ouvindo, eu sei da responsabilidade que nos pesa. Responsabilidade de ter um olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, querida. De ter um olhar para a sua casa. Qual a diferença você tem feito? Se você estiver no Senhor, a sua casa será uma bênção por sua causa. Se você permanecer nele, se você for uma mulher de oração, uma mulher que está ali em contato com a palavra, a vida de Deus vai jorrar de você, pelo fato de você estar permanecendo nele. Seu marido, as pessoas da sua casa, seu filho, seus pais, todos vão ver Deus em você. Eles vão ver que não é mais você que vive, mas é Cristo que vive em você, pela fé. Por quê? Porque você vai estar em contato. Então, precisa acontecer. E ele vai dizer no versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha, mas se nós não tivermos contato com a palavra, diário, a gente não fica limpo. Não adianta estar na igreja. E aí, resultado final, relacionamento com o próximo, dá ruim. Nós não vamos amar o próximo como a nós mesmos. Nós não vamos conseguir amar com o amor que Deus derrama no nosso coração. E aí ele vai dizer, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então eu queria que agora, nesse momento, você fechasse os seus olhos. Vamos ficar de pé. E pense agora, como tem sido o seu relacionamento com o seu próximo? Como nós falamos, o nosso próximo é qualquer pessoa que cruza o nosso caminho. Pode ser aquela pessoa que cruzou o seu caminho rapidamente, passou pela sua vida. Pode ser aquela pessoa que está sempre com você, na sua casa, ou onde você estiver, ou até o seu irmão em Cristo. Pode ser aquele seu inimigo, que você quer ele bem distante, mas que em determinado momento, você pode precisar cruzar com ele para abençoá-lo, para ajudar ele. Sabe, o sobrenatural de Deus está sobre nós. Nós temos o Espírito Santo. Senhor, que responsabilidade. Pai, como nós queremos entender, Senhor, esta verdade. Pesa sobre nós essa necessidade de estarmos posicionadas, de permanecermos no Senhor, para poder ajudar, para poder ser uma bênção, para poder frutificar na vida do nosso próximo. Senhor, quando Tu disseste, ama o Teu próximo como a Ti mesmo,
Tu sabias e tu tinhas em mente que a única maneira de fazermos isso é se nós abdicarmos da nossa própria vida, se nós negarmos a nós mesmos, vivermos uma vida de abnegação. Porque aí sim, aí sim, a tua vida vem sobre nós. Senhor, livra-nos dos nossos embaraços. Se tiver alguma serva tua aqui, que está na condição daquele viajante ferido, caído, que em nome de Jesus, a tua serva agora possa ser curada, ser curada das suas feridas, para que ela possa depois ser o bom samaritano que vai fazer o mesmo. Pai, nós somos curadas para curar. Nós somos renovadas para renovar as pessoas. Nós somos tratadas para tratar. Essa é a proposta. Senhor, nos ajuda a cumprir esse mandamento de amar a Ti com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, e aí sim, amar o nosso próximo como a nós mesmos, e aí sim, tendo o Senhor como espelho na nossa vida, como esse que vive em nós. Aleluia, Senhor, nos ajuda. Não queremos mais viver para nós mesmas, queremos sair daqui decididas a permanecer com o Senhor, a levantar um altar de oração, de adoração, de leitura da palavra na nossa casa. Mas eu sou muito ocupada. Senhor, Tu és o primeiro. Se Tu és o primeiro, nenhuma ocupação pode impedir de buscar a Ti. Sejas o centro, sejas o tudo, tudo em nossas vidas. Aleluia, Deus, queremos Te centralizar. Entendemos essa mensagem, entendemos essa proposta, que não dá mais para viver fazendo e agindo, mantendo relacionamentos e vivendo para nós mesmas, relacionamentos destrutivos, onde muitas vezes, Senhor, não temos nada para dar. Nós queremos ter para dar. Nos enche, Senhor, até transbordar, para que se cumpra em nossas vidas aquele que crê em mim. Como diz as Escrituras, do seu interior irão fluir rios de água viva. Eu quero isso para a minha vida, Deus. Que possamos dizer sim, sim para o Senhor. Nos colocamos em Tuas mãos. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado pela Tua palavra. Queremos sair daqui para praticar. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Queridas, eu quero reforçar o convite de você estar aqui no próximo domingo, porque juntas vamos conseguir, vamos aprender a permanecer em Deus. Você quer isso para a sua vida? Vamos permanecer em Deus, queridas. Que depois de uma palavra dessa a gente tem certeza do quanto, a gente precisa de Deus para termos relacionamento como Ele tem. A proposta de Deus para nós. Que Deus te abençoe. Tem um caldo verde te esperando na